teriam sido para o ministro diretamente, e sim para os filhos dele. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, é um sinal de alerta. Percebemos que o Brasil não é mais apenas um paraíso tropical, como costumávamos chamar na década de 70 e 80. Não, não é. Ele passa a figurar nos níveis de observância e precauções dos mais afetados países do mundo, por atos de extremismo e violência, como é o caso do terrorismo. Não se pode baixar a guarda em momento algum. E de quem é a culpa? E como resolver essa questão? Apenas investigando e mandando prender os suspeitos? É pouco. Não vai resolver o problema, que está nas interpretações dos atos dos atores envolvidos. Nada disso justifica, mas ajuda na compreensão do momento que o país está passando. É revolta e muita insatisfação que podem terminar de maneira que nunca foi presenciada no país até então. Vemos o chefe do executivo chamando para si responsabilidades perigosas, tomando partido em conflitos históricos sem ser provocado. Ainda como parte dessa onda, vemos ministros da Corte Suprema soltando réus confessos e prendendo gente sem histórico de criminalidade há mais de 17 anos de reclusão. Uou! Além disso, vemos um presidente dizendo que o país passa fome, que está miserável, vivendo na míngua. Mas, ao mesmo tempo, vemos um presidente do Senado querendo aumentar as regalias do judiciário, que bateu recordes de gastos em um ano, chegando a mais de 132 bilhões de reais. Essas discrepâncias é que provocam a transposição dos limites. São essas dissonâncias que provocam os extremismos e não a ideologia política atribuída aos que se identificam com o lado da direita brasileira. Não. É só observar. Será que é a hora de tirar o pé do acelerador? Será que não chegou o tempo de pensar em tudo isso direitinho e analisar se vale mesmo a pena seguir pelo mesmo caminho? É preocupante demais, mas que pode sim terminar em tragédia. Uma tragédia que não haverá retorno depois. Não se poderá passar uma borracha e apagar tudo, não. Uma vez acontecendo, já foi, já era. E a dor para quem passa por isso é muito grande. Então, será que vale a pena? Em que situação fizeram o Brasil chegar? Pela primeira vez vemos brasileiros tendo de fugir de seu próprio país para não serem presos. Brasileiros pedindo asilo político em outros países. Para que tudo isso? Está valendo a pena? Um animal acuado, como começamos a mencionar no início desse programa, vai reagir. Vai chegar uma hora em que ele vai reagir, pode ter certeza disso. E até quando as autoridades brasileiras estarão preparadas para lidar com a situação nova? O crime organizado faz o que quer no país hoje em dia e as autoridades não conseguem controlar, têm dificuldades enormes para controlar e não controlam. Então todo esse caos em que estamos nos metendo, vale a pena? Como dissemos, a Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira em São Paulo e no Rio de Janeiro 2 suspeitos de fazerem ameaças de morte aos 3 filhos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os homens presos são irmãos, segundo a polícia, e a operação aconteceu após pedido da Procuradoria-Geral da República. Os crimes investigados são os de ameaça, perseguição e stalking, quando você está vigiando exageradamente uma pessoa. Os filhos de Moraes teriam recebido mensagens por pelo menos uma semana e foram ameaças de morte com requintes de crueldade, dando detalhes da rotina do ministro e de seus familiares. Olha o nível que a coisa chegou. Pelo menos 6 e-mails teriam sido enviados. Os e-mails citavam detalhes da vida cotidiana de todos eles, o que presume o monitoramento. Eles estavam sendo vigiados. E se ao invés de mandar recados, e-mails, essas pessoas tivessem agido de verdade, como estaria o ministro hoje? Se eles vigiaram, eles estiveram perto, próximos. Talvez a intenção não fosse executar o crime, e sim apenas assustar, causar terror mesmo. Mas, e se a intenção fosse séria? E se eles estivessem executados sem mandar e-mails? Já imaginou?
O ministro e a família dele só souberam porque os e-mails chegaram por uma semana. E, de novo, já imaginou se eles tivessem ido às vias de fato? Isso só mostra como as autoridades brasileiras são e ainda estão extremamente vulneráveis. A Polícia Federal informou que, além de prender os envolvidos no caso, cumpriu mais 5 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com a corporação, o objetivo da operação foi complementar as evidências em torno de violentas ameaças sofridas por familiares de Alexandre de Moraes. A Marinha acompanhou a operação porque um dos suspeitos é fuzileiro naval. Olha aí o tamanho do perigo. Eles ficarão presos nas superintendências da Polícia Federal do Rio e de São Paulo até a Justiça determinar para onde devem ser levados. A audiência de custódia desses detidos estava prevista para a tarde, no final da tarde desta sexta-feira. A segurança do STF foi acionada e auxiliou a diretoria de inteligência da PF a investigar e a levantar a identidade dos suspeitos. Isso é ruim? É sim, muito. É mais uma cortina de fumaça? Não sabemos. Pode ser, mas a verdade é que as ameaças, se não forem cortina de fumaça mesmo, mostram um novo tempo. Um tempo de limites extrapolados, de insatisfação exacerbada e de atitudes extremistas que não haveria a menor necessidade de existirem. Isso é uma análise de nível antropológico, de comportamento humano, de reação a uma ação ofensiva e intimidatória. É uma pena, uma lástima, termos chegado a esse ponto. Esperamos que ainda haja tempo de uma reversão para que atos e integrantes